Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que esteja bem com todo mundo. Então, minha gente, como vocês viram aí no título do vídeo, hoje vou trazer um assunto diferente pra vocês. Eu nunca trouxe esse tipo de assunto, mas acredito que a maioria de vocês já sabem que eu sou evangélica. E eu não abordo muito esse assunto aqui em relação ao fato de mim ser evangélica, porque eu criei um outro canal para abordar isso, porque eu achei que esse canal aqui eu já falava sobre muitos assuntos, então eu preferi deixar fazer um canal à parte. Então aqui eu gosto mais de tirar minhas brincadeiras, fazer meus vídeos engraçados, assuntos aleatórios, mas eu achei por bem esse vídeo aqui postar também aqui nesse canal. Eu vou procurar, gente, ser o mais breve possível para esse vídeo não ficar muito longo. Mas então, hoje eu fui fazer uma experiência de trabalho. Provavelmente eu não volte lá. Porque, gente, como uma parte de vocês também sabem, eu tenho ansiedade. Às vezes eu tenho crises de ansiedade. Mas daí eu fui ali fazer uma experiência e eu comecei a ter sintomas, né, de início de crise de ansiedade e eu me conheço, né, eu me segurei ali um pouco para terminar o expediente, né, eu terminei ali, mais ou menos o horário, e vim para casa, né, vim no caminho, né, pedalando, vim de bicicleta, é um pouco distante, então acho que eu gastei uns 40 minutos porque eu vim bem devagarzinho, né, pedalando, conversando, questionando Deus, porque algumas coisas que eu queria que acontecesse de um jeito, aconteceram de outras. E, né, a gente sempre fica, eu queria tanto que fosse assim, que fosse assim. E questionando e questionando. Mas, né, continuando, né, eu vim ali pela ciclovia, né, e as margens da ciclovia sempre ficam algumas pessoas fumando, né, sabe-se lá Deus o que, mas ficam fumando. E eu passei por um trio de pessoas, era um senhor, um jovem e uma mulher. Ela tava debaixo de um guarda-chuva sentada no chão, porque tava meio que chovendo um pouco, mas não tava tanto. E eu passei e olhei pro lado daquele senhor e ele olhou pro meu lado, né? Eu dei sinal e continuei pedalando. Quando eu cheguei um pouco mais na frente, aquela voz falou dentro de mim: você vai voltar e vai dizer pra ele que eu amo. E vai dizer pra eles, que eu amo eles. Eu começo a chorar porque eu vejo como é lindo o amor de Deus em nossas vidas. Como Deus não deixa ninguém. Deus não deixa ninguém passar em branco. Ninguém é invisível para Deus. Deus contempla a todos. E eu quero te dizer que Deus, ele te vê. Deus, ele te contempla independente de quem seja você. E Deus, eu não sei qual o propósito, qual a finalidade, mas Deus me fez parar. Eu parei e voltei. E quando eu ia me aproximando deles, né, o senhor, ele já me viu de longe e eu acredito que ele sabia que eu ia falar com eles. Eu parei a bicicleta e disse: eu passei aqui de bicicleta e senti de Deus de dizer algo pra vocês. Eu posso falar? E eles disseram: pode sim. E eu falei, né? Eu disse: Deus, ele ama vocês. Independente de que muitas pessoas passem por aqui e não percebam vocês, não deem valor, mas Deus, ele ama vocês. E eu falei mais algumas coisas, né? E finalizando ali, eu peguei a minha bicicleta e vim embora. E eu não sei qual é o propósito de Deus na vida daqueles três.
mas eu acredito que uma semente foi plantada. Eu não sei qual é o plano, qual é o propósito de Deus, mas eu acredito que há um propósito, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. De jeito nenhum, a palavra de Deus nunca volta vazia. E eu me alegro muito porque, apesar de nenhum deles três terem dito, eu quero aceitar Jesus, mas a palavra que Deus me disse foi, volta e diz que eu amo. Deus não me disse para salvar, Deus disse apenas para me dizer. E aquilo que Deus disse para mim falar, eu falei. Deus ama vocês. Saibam disso, Deus ama vocês. Eu repeti algumas vezes durante aquelas palavras que eu falei para eles. E eu montei na bicicleta e vim embora para casa. E dali pra cá eu parei de questionar Deus e comecei a pensar em outros assuntos, porque até então eu tava pensando no trabalho, por que não, por que sim. E minha gente, pra terminar, finalizar aqui a história, né? Eu vim até então reclamando, perguntando por que isso, por que aquilo, mas depois daquele encontro, meu pensamento foi outro, meu pensamento foi Deus, o propósito de Deus na vida das pessoas, o propósito de Deus na minha vida. Como Deus é grande, como ele é maravilhoso e como Deus separa pessoas, prepara situações para falar coisas para mim e para você. E eu acredito que Deus preparou aquela situação para falar para aquelas pessoas aquilo que elas precisavam ouvir. E quando ali eu parei de reclamar e comecei a pensar em Deus, o que me veio no coração foi: não é sobre você, não é sobre os seus problemas, não é sobre a sua situação. É sobre Deus. Sobre a grandeza de Deus. Sobre a infinidade do poder de Deus. Sobre a onisciência de Deus. Sobre o propósito de Deus na tua vida. Então o que eu quero te dizer nesse vídeo, você que chegou até aqui, pare de olhar para a tua situação. Para de olhar para os teus problemas. Para de olhar para os teus familiares. Eu não sei o que acontece. Porque não é sobre isso. Não é sobre você, sobre teus problemas. E começa a olhar o propósito de Deus na tua vida. Porque Deus tem propósitos. Deus é grande. Não é sobre você em si, as suas questões e as suas situações. É sobre o propósito de Deus na tua vida. Deus tem propósito, Deus tem finalidade. Eu não sei o que acontece, mas com certeza nada nesse mundo acontece em vão, nada é por acaso. A Bíblia diz que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Então, o que acontece na tua vida não acontece sem a permissão de Deus. E até às vezes coisas que acontecem e tu não entende, é Deus preparando situações para abençoar pessoas através da tua vida. Então, pare de pensar só em você, pare de ser egoísta e comece a entender não, porque muitas vezes a gente não vai entender, mas comece a olhar para Deus e no propósito que Ele tem na tua vida. Comece a pensar no poder de Deus, na grandeza de Deus, que você vai esquecer a sua pequenez. Amém?